Ok, então, como eu falei, nós ficamos de ler dois textos que são fundamentos. Ô, Emerson, achei que não vinha hoje, né, Emerson? Opa, eu tava jogando bola, cheguei atrasado hoje. Tomando chuva, né, Emerson? Porque deve Uma ter molhado chuva tudo. ainda. Dá para ver que seu cabelo tá molhado, viu? Que cabelo, hein? Irmãos, então, como eu disse, nós ficamos, desde a última aula, de ler dois textos que dão base ali para o calvinismo. Acho importante conhecermos, né? Não podemos ficar apegados apenas a citações. Eu acho importante irmos para a palavra. Nós vamos fazer isso rapidamente. Se houver alguma dúvida, vamos esclarecer. Esses dois textos, um deles é Romanos, capítulo 9. Pode abrir a sua Bíblia lá. Romanos, capítulo 9. Versículo 19. Romanos 9, 19, esse texto é um texto que fala sobre a soberania de Deus. Eu acho importante nós lermos esse texto para que você, na ótica daquilo que você crê, eu tenho convicção que todos aqui são arminianos, por causa da nossa conversa, da nossa discussão na última aula, né? Eu acho que não teve ninguém calvinista. Eu pensei que um irmão, por causa de um comentário no grupo, fosse calvinista, assim, fiquei meio. Mas depois, conversando com ele, eu que entendi errado. Ele falou que fez um. Na verdade, ele usou uma brincadeira com as palavras lá e eu entendi errado. Então, fica muito, Ele fez muito a fusão, tranquilo. né? Hã? Ele fez a fusão. Ele fez uma fusão ali, né? Na verdade, nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Amém. Deus, às vezes, deixa nós entendermos sobre o calvinismo mesmo. E eu posso dizer para vocês que o calvinista, ele é bem certo da sua visão, quando ele analisa textos um pouco isolados, né? Não vou criticar aqui, porque nós temos teólogos muito respeitados que são calvinistas, mas, de fato, eu não encontro explicação para outros textos que dão suporte àquilo que nós cremos. Então, vamos dizer que nós que estamos defendendo o nosso lado, né? Agora eu vou puxar brasa para a nossa sardinha. Vamos dizer que nós estamos fazendo uma análise globalizada da palavra de Deus. Por isso, nós não entendemos o calvinismo como eles creem, porque nós estamos usando outros textos também, não apenas não apenas o texto que dá fundamento para o calvinismo. Um desses textos é Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí. Esse texto fala sobre a soberania de Deus. Ele fala que Deus é soberano em todas as coisas. Então, o calvinista, ele olha isso e fala assim: é por isso que Deus escolhe uns e rejeita outros. Por quê? Porque Deus é soberano, ora. Então, amém, irmãos. Deus é soberano. Mas Amém. nós Amém. cremos na soberania de Deus, mas não conseguimos compreender a justiça de Deus. Se Deus escolhe uns para condenar e outros para salvar. Nós entendemos o livre-arbítrio, que foi um princípio que o homem teve no Jardim do Éden e não perdeu. Amém. Não perdeu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva e disse para eles: de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, porém a árvore que se encontra no jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore não comereis. Deus poderia ter arrancado a árvore do jardim. Adão não tinha pecado, Eva não tinha pecado, não havia contaminação. Deus poderia ter retirado essa árvore. Tem a árvore do conhecimento, a árvore da vida, ficava no centro do jardim. Eles tinham que se alimentar dessa árvore da vida para viverem eternamente. E tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa Deus falou: vocês não podem comer do fruto dessa árvore.
Então, esse é o primeiro fundamento do livre-arbítrio. Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim e deu uma ordem a Adão e Eva que não poderiam comer do fruto. Mas eles tinham a possibilidade de comer do fruto. Certo? Segundo ponto sobre fundamentos, sobre livre-arbítrio. A serpente estava no jardim. Satanás estava no jardim e estava na convivência com Adão e Eva. É alguma semelhança, hein? Hã? Tanta semelhança com os dias de hoje, hein? Tanta semelhança com os dias de hoje. Deus poderia ter retirado a serpente do jardim, porque a serpente foi usada para convencer Eva, que comeu do fruto e deu a Adão. Então, Deus trabalha com o livre-arbítrio. Deus trabalha com a liberdade. Né? Amém. Então, Deus não impediu Adão de amá-lo, de ser fiel a ele, ou de pecar contra ele. Deus não fez para si marionetes. Deus não fez para si bonecos, programados somente para obedecer. E hoje nós sabemos, irmãos, que você também tem liberdade, tem livre-arbítrio. Você escolhe aceitar a Jesus ou rejeitar, você escolhe aceitar o evangelho ou rejeitar, você escolhe crescer espiritualmente ou permanecer estagnado, você escolhe frequentar uma igreja que é bênção na sua vida ou não, você escolhe ter tempo para Deus ou tempo para o mundo ou tempo para si mesmo. Hoje ainda nós temos liberdade. O homem, por ter caído no pecado, não perdeu o livre-arbítrio, não perdeu a escolha. E nós vimos na aula anterior que diversos pontos calvinistas, de fato, ferem o livre-arbítrio. Por quê? Porque eles acreditam na graça preservadora. Ou seja, se eu estou na graça, eu não vou me desviar dela. E nós sabemos que isso não é verdade. Amém. Logo após Adão e Eva terem pecado, terem sido expulsos do jardim, e saiba você, não foi por castigo que Adão e Eva foi expulso, foi por cuidado de Deus, porque eles foram expulsos para não comerem do fruto da árvore da vida enquanto estavam em pecado. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida enquanto estavam em pecado, o homem permaneceria em pecado eternamente. Deus tirou eles do jardim, fechou os portões, colocou anjos guardando o jardim. E dali em diante começou a saga do homem que nasce em pecado. E logo após os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel tiveram um problema ali de relacionamento, porque Caim trouxe uma oferta para Deus, Abel trouxe as primícias para Deus, e Deus se agradou do sacrifício de Abel, e não se agradou do sacrifício de Caim. E imediatamente ele descaiu o semblante, Caim ficou irado e conheceu ali a inveja, né? A inveja. Conheceu ali a ira, conheceu ali o planejamento da maldade. O que Caim fez? Foi lá e matou Abel. Deus veio ter com Caim e disse: onde está seu irmão? Caim foi sem educação com Deus, né? Disse: acaso eu sou tutor do meu irmão? E então Deus ali dá uma outra lição que nos dá suporte ao livre-arbítrio, que é dizer para Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até hoje, irmãos, é assim. Até hoje é assim. As coisas que nós desejamos vêm contra nós. Você que tem Jesus no seu coração, sim, você vive em guerra. O livre-arbítrio já vem desde lá do Éden, né, Rodrigo? Desde lá do Éden. Desde lá do Éden. Desde lá do Éden.
Jesus fez algo maravilhoso, que foi restaurar o nosso relacionamento com Deus, mas Amém. não eliminou de uma vez por todas o pecado. Você sabe disso. Jesus não eliminou. Jesus tirou a escravidão do pecado que estava sobre o homem. Amém. Ou seja, Cristo nos libertou do pecado, tirando de nós a possibilidade da obediência ao pecado. Antes nós não conseguíamos, agora nós podemos ser livres do pecado. Então, foi maravilhosa a obra de Cristo. Por quê? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós, através do Espírito Santo, restabelecemos a nossa ligação com Deus. Antes não existia ligação com Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Antes, o Espírito era só colocado sobre reis, sobre profetas, sobre homens que Deus levantava com um propósito determinado. O Espírito era colocado sobre Davi, sobre Moisés, né? Tanto que, numa ocasião, Moisés repartiu o Espírito com outros homens para que ajudasse na liderança do povo. Então, irmãos, nós percebemos em todo o decorrer do tempo que Deus nunca abriu mão do livre-arbítrio que o homem tem. Inclusive hoje que temos Jesus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, somos libertos, redimidos do nosso pecado, porém ainda temos a escolha de pecar. Temos que lutar contra a nossa carne. Algo muito claro disso está no final do capítulo 8 de Romanos, no final do capítulo 7, quando Paulo fala, me lembra muito o que aconteceu ali com Caim e Abel. O seu desejo será contra ti. Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu detesto está diante de mim. Paulo diz assim, eu não quero pecar, mas quando eu vejo, pequei. E agora? Então, essa luta interna sempre existe. Como nós podemos acreditar em algo? Como poderíamos acreditar em algo que coloca em xeque um fundamento da Bíblia, que é o livre-arbítrio? Eu não consigo acreditar. Né? Ele ainda usa o termo, né? Miserável homem que sou. Quem poderá... Miserável. Quem me livrará deste corpo de morte? Aí, nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 15. Um dia nós vamos ler lá, estudando Paulo, que Paulo fala assim, quando Jesus completar a obra, que é restaurar o nosso corpo mortal, esse corpo perecível, aí sim, Paulo diz assim, aí sim poderemos dizer, completada está a obra de Cristo. Amém. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Irmãos, hoje ainda no corpo, nós estamos na mesma condição de Adão. No espírito, nós fomos conectados de volta a Deus, mas a obra não foi completada ainda. Não voltamos ainda à originalidade. Ainda não. Porque no nosso corpo ainda habita o pecado, ele passa pela morte, vem a enfermidade, né? Vem os prazeres mundanos, os desejos da carne que estão no nosso corpo, e isso vai ser vencido quando Jesus reconstruiu o nosso corpo. Amém. O sacrifício de Jesus, graças a Deus, foi suficiente para nos dar a salvação, nos ligar de volta a Deus, sair da escravidão do pecado, ter a escolha de não pecar. Mas ainda assim, foi conservado o livre-arbítrio. Então, nós entendemos que Deus, sim, pode todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus faz vasos para honra e vasos para desonra. Sim, mas existe ainda o livre-arbítrio. Porque há um texto na Bíblia que diz assim, qualquer aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Acho que foi Jesus que disse isso. Qualquer um que vier a mim, jamais o lançarei fora. Ainda aquele que estiver em pecado. Ainda aquele que for um vaso de desonra. Nós cremos que Deus pode salvar a todos.
Não que Deus salva os escolhidos. Não que Jesus morreu apenas pelos escolhidos. Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo. Amém. Não Deus amou o seu povo. Não Deus amou os escolhidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele, deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto é que Mas no texto fala, veio para que os que eram seus, né? Mas os seus não os rejeitaram. Não os rejeitaram. Mas a todos quanto conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Evangelho de João. Então, um fundamento do calvinismo, que eles leem esse texto com a lupa só nele, né? Não vou falar que eles não leem o contexto, mas vou respeitar. Mas eles leem esse texto aqui. Romanos 9, 19, diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Essa é a maior resposta dos calvinistas, tá? Eles usam esse termo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Né? Então, aqui ele está colocando toda a soberania de Deus quando Deus nos fez. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparando-os para a perdição? Olha, esse é o fundamento do calvinista, aonde ele diz que Deus separou alguns para a perdição, preparou alguns para a perdição, como o texto está dizendo, tá? Ao pé da letra, como o texto está dizendo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese e dizer: isso é verdade, o que nós estamos lendo é verdade. Deus preparou vasos para honra e Deus preparou vasos para desonra. Porém, nós cremos que Deus conhecia antes o coração dos vasos que ele preparou para a honra. E Deus conhecia antes o coração dos vasos que ele preparou para a desonra. Assim como diz no Salmo 139, que nós vamos ler hoje também. Para nós entendermos isso num contexto. Não podemos entender isso cegamente. E no lugar, eu estou no 25. Assim também, como diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ele abriu aqui aos gentios, né? Ele está explicando como a salvação foi aberta aos gentios. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tomado como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Encerra aqui. Então, irmãos, de fato, entendemos e cremos nessa palavra que Deus preparou vasos para honra e também vasos para desonra. Mas também compreendemos aquele texto que lemos na aula passada. Os que de antemão conheceu, de antemão os predestinou.
a se tornarem filhos de Deus. Amém. Então, Deus nos conheceu de antemão, e de antemão nos preparou como vasos de honra ou como vasos de desonra, e assim nos predestinou, uns para serem eleitos, salvos, povo de propriedade exclusiva de Deus, outros para serem condenados. Assim, como Deus tem poder e liberdade e autoridade para cegar o entendimento daqueles lá de Romanos capítulo 2, que praticavam abominações diante de Deus. Por causa daquilo, Deus cegou os entendimentos e os condenou a práticas infames. Vocês lembram lá de onde eu estou falando. Amém. Amém? Gideone? Oi. Tá com a mão levantada aí, dando glória a Deus, ou quer falar? Uai. Falar um negócio. Amém. Graças, Pai. Bom vocês. Então, graças a Então, Deus. Rodrigo, eu tava, tipo assim, eu tava vendo tanto que você é privilegiado, ser mais um estando, de conhecer as duas linhas, né, cara? E aí eu fui atrás um pouquinho, aprofundar nisso aí, né, cara, pra me saber. Cara, o negócio, assim, eu pensando, a extremidade dessas linhas que arrebenta com todos. Porque, tipo assim, todo mundo é de Deus, mas, você, tipo assim, você vai mexer com o calvinismo, aí, tipo assim, eu posso pegar, ir pro mundo, fazer um monte de coisa errada que eu vou estar salvo. Mas eu encontrei um calvinista esses dias ali e ele não, realmente eu fui pro mundo, eu caí no mundo, mas eu vi que eu estava errado, eu voltei. Ele é da presbiteriana. E eu achei interessante. Amém. E aí é a extremidade, né? Porque assim, ele viu que ele ficou 2 anos sem a esposa dele, ele voltou para casa dele. E ele acertou com Deus. Então, assim, ele saiu dessa extremidade. E a outra extremidade nossa, o arminianismo, que eu olho uma mulher ali na academia, dou um desejo, eu vou pro inferno. De manhã, à tarde eu arrependo, tô no céu. Então tem umas viagens dos dois lados também, você não concorda? Concordo. Quem tem que ter cuidado, tipo assim, o cara bebeu e vai pro inferno. Eu não bebo, aí o outro bebe. Então tem umas confusão que é bom a gente entender isso aí, que eu acho que, como os caras eram amigos e eles se respeitavam, Deus deu sabedoria para esses caras para inventar essas linhas aí, não foi à toa. Até porque nós temos que ter entendimento também, é o seguinte, as extremidades, né, cara? Eu não posso pegar, por exemplo, eu vivi num mundo uma época, e eu creio que muitos aí do grupo já viveu também, e o Senhor chamou nós de volta, nós obedecemos a chamado. Para esse, salvo uma vez, salvo para sempre. Por quê? Porque eu estava totalmente fora do texto de Deus, de Jesus, e eu ouvi a voz dele. Então, assim, teve um carinho especial, apesar que eu escolhi voltar. Mas por que ele me chamou? Por que ele chama vários, muitos são chamados, poucos são escolhidos? Então, tem umas questões, nós temos que ter muito cuidado, né, cara? Porque esses caras eram de Deus, e nós temos que ter mais, assim, muita sabedoria. Por isso que eu falo, ser mais um instante viveu as duas linhas, vocês sabem muito bem falar isso aí. Só queria colocar isso aí, que eu tô muito esperto com essas coisas, pra gente respeitar as pessoas também, pra gente saber colocar essas coisas, pra gente salvar almas de pessoas que às vezes tem outra linha, né, cara? Isso mesmo, isso mesmo. Gideone, eu entendo, muito boa a sua fala. Isso, irmãos, que o Gideone falou, tem que ser muito bem considerado, porque nós não podemos ser extremistas em nenhuma das duas linhas, porque, de fato, elas estão interligadas, né? Elas estão interligadas. Eu não posso jamais desprezar a eleição, a predestinação, porque isso é claro na Bíblia. Porém, eu tenho que ter um entendimento que existem mais coisas agregadas a isso. Existem mais coisas agregadas a isso, né? Eu vejo, irmãos, pessoas. Deixa eu ver se eu consigo entender para você. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Eu vejo no calvinismo grandes homens de Deus, ícones, mas eu vejo no mesmo calvinismo, crentes descomprometidos com Deus, que praticam o pecado e creem que por Deus terem elegidos ele e a família deles, eles serão salvos. Mas, de fato,
os grandes homens de Deus, teólogos, homens respeitados, são calvinistas. Nem todos creem nos 5 pontos que nós estudamos. Lembra da tulipa? Né? Nem todos creem nos 5 pontos. Agora, o que o Gideone falou é muito importante. Vamos ser equilibrados, vamos respeitar. E por que discutir coisas que a Bíblia não deixou claro para nós? Amém. Por quê? Por que eu vou criar questão com aquilo que não é claro? Irmãos, nós temos que criar questões relacionadas à salvação, crer no Evangelho, crer em Jesus. Isso é inegociável. Amém. Porque, de fato, irmãos, quando nós irmos para a glória, nós vamos aprender muito lá com Jesus e compreender muitas coisas. Mas hoje ainda tem coisas que são obscuras. Eu estava lendo ontem, na reunião de oração, eu gosto muito de ler a Bíblia. Na reunião de oração de quarta-feira, eu sento e leio muito a Bíblia. O Espírito Santo fala muito comigo ali. E eu lendo, Paulo falando, quando ele foi arrebatado, ele esteve no terceiro céu, ele fala que não sabia se era no corpo ou em espírito. Paulo fala assim, que ele viu coisas inefáveis. Ouviu palavras indignas de serem pronunciadas. Então, irmãos, nós vamos chegar no céu, você vai compreender coisas muito mais profundas, porque nós vamos ficar brigando com isso aqui. Amém. Vamos nos desgastar com a salvação do perdido, aquele que está cego. Agora, se ele quiser, irmãos, se eu pregar o evangelho para uma pessoa, ele se converter e ir para a presbiteriana, eu vou ficar feliz demais. Ir para Batista, ir para quem, eu vou ficar muito feliz. Porque eu sei que se ele tem Jesus lá na glória, nós vamos estar juntos. Agora, eu não tenho por que vencer um debate e tudo mais, né? Eu vejo no calvinismo grandes homens calvinistas, homens provados, que têm um testemunho irrepreensível, e vejo uma igreja fraca, uma igreja descansada, que não se compromete muito com a vida espiritual e com santidade, irmãos. Falo isso aqui com todo respeito, mas os arminianos estão mais preocupados com santidade. Talvez por crerem que o crente perde a salvação. Conserva a tua coroa. Não tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Jesus fala isso para uma igreja fiel lá no Apocalipse. Conserva a tua coroa. Ou seja, eu posso perder a salvação, irmãos? Não é possível. Como que eu vou interpretar esse texto? Mas sabe como que o calvinista interpreta? Eu já perguntei isso para um calvinista. Ele fala assim, se você perdeu a coroa, era porque você nunca tinha, desde o começo, você foi predestinado para a morte. Ele fala assim. Tem muito argumento, hein? Aí fica difícil discutir, né? Não tem jeito. Aí fica difícil discutir. Aí eu falo assim, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer o seguinte, eu estou fiel hoje, estou fiel amanhã, mas depois da manhã eu desviei. Ora, eu perdi a salvação. Ah, mas se você desviou, era porque você nunca foi escolhido. Irmãos, não dá para acreditar nisso, né? Não dá para acreditar nisso. A expiação limitada, né? Lembra até hoje que o pastor Stanley falou assim, é absurdo, ele escreveu no chat, é absurdo essa visão de expiação limitada. Irmãos, eles creem daquele jeitinho. A expiação limitada é crer que Jesus não morreu por todos. Crer que Jesus só morreu pelos eleitos. Ah, mas por que vocês pensam assim? Ah, porque o sacrifício de Cristo ia ser em vão para um monte de pecador? Olha, o que tem? Aonde na Bíblia fala que não poderia? Na Bíblia tinha um ladrão e tinha 2 ladrões na cruz. Um aceitou, o outro não aceitou. E eu pergunto, o sacrifício de Jesus não foi do mesmo jeito? Para um e para outro? A diferença não foi que um creu e o outro não creu, o outro debochou? Então, irmãos, eu creio nisso. Essa é a minha convicção. Né? Estou agarrado nisso. Em nome de Jesus. Amém. Emerson. O bom, né, Rodrigo, que é o seguinte, eu sempre falo desse jeito, Deus não dá autoridade para pessoas que não, digamos assim, que não viveu, não falar.
Deus deu essa autoridade para você e para o Stanley falar, porque vocês viveram os dois lados da moeda. Então, Amém. e decidiu acreditar naquela verdade da qual vocês foram libertos, que está lá em João 8, 32 e 36, né? Fala, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não ficaram presos no calvinismo, vocês olharam o lado do arminianismo também, sendo que, igual o Gideone falou, os dois eram amigos, então Deus, alguma coisa tem de bom naquilo ali, ou os dois, tudo era bom. Por exemplo, acredito que estava no plano de Deus. Está no plano de Deus, que nós sabemos que é possível perder a salvação. E aí, talvez o certo era a pessoa tinha que ser calvinista e aí depois mudar para arminianista. O que aconteceu com você mais com o Stanley? Mas pegando assim, um pouco de bom de cada um. É possível perder a salvação. Amém. Emerson, toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Mas eu também acho um privilégio. E eu acho interessante que eram questões que eu tinha quando nem passava pela minha cabeça deixar a igreja presbiteriana, né? Com todo respeito, foi bênção demais na minha vida. Mas eu era um adolescente, eu saí da igreja presbiteriana, eu tinha 27 anos. Eu era um adolescente e eu vivia questionando os pastores e os presbíteros. Eu falava assim, mas por quê? Eu acho que eles pensavam que tinha alguém colocando minhoca na minha cabeça. Eu tenho certeza que eles pensavam isso, porque eles ficavam assustados. Eu andei muito, tive o grande privilégio de andar com o Dr. Filgueiras. Dr. Filgueiras, na palavra, no conhecimento, ele me propôs um discipulado. Eu ia para a casa dele domingo à tarde, sentava, ele ia me mostrar livros, me mostrar escritores muito bons, e me dava ali uma pilha de livros e eu levava para casa. Depois eu voltava, devolvia os livros, lia metade, não dava conta de ler tudo, não. Era livro demais. Aí eu voltava, devolvia, não, você leu, gostou, tem alguma dúvida, agora lê esse. Então foi bênção demais da minha vida. Talvez isso tenha aberto minha mente. Mas eu sempre questionei, né? E eu acho que nós temos que ser questionadores, porque quando você questiona, você está abrindo um lugar para o Espírito Santo te ensinar. Amém. Pode ser cego, né? Cego aqui, bitolado, apontado para uma doutrina. Irmãos, nesses dias eu vi um podcast. Se não, você vai rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, está tudo resolvido. Né? Tava tudo resolvido. Eu vi um podcast. Eu não ouço podcast, né? Apesar de algumas indicações eu já tive, mas eu não ouço, quase não ouço, não consigo. Mas era um primo meu, e nós temos uma família, nós temos muitos pastores na família, né? A maioria, acho que só eu e Stanley, o Ricardo, que não somos presbiterianos, o resto é tudo pastor presbiteriano. Então, quando dá aquele encontro da família, a gente vê todo mundo olhando para a gente de rabo de olho. Mas tem o Halley, né? O Halley é calvinista, presbiteriano. Só que o Halley foi libertado, assim, de muita Amém. Entendeu muita coisa, né? O Halley, irmãos, ele é doutor em teologia. Ele fez doutorado. Ele estudou, depois de formar, fez mestrado, fez doutorado em teologia. Então, ele se libertou de muita coisa. E esse primo meu, é um outro primo, pastor Gilberto, ele disse assim, que ele conheceu a igreja presbiteriana, depois desviou, aí quando era jovem se converteu, e depois dele ter se convertido, ele foi para o seminário em Atibaia. Em Atibaia tem um seminário muito bom da igreja presbiteriana, onde estudam mesmo. Aí lá ele estudou, quando ele estava terminando o seminário, ele contando assim que ele foi convidado para ficar no seminário, ser professor e tudo. Ele falou assim que ele não quis ficar lá porque ele queria ser pastor presbiteriano, que para ele aquilo era mais importante do que qualquer coisa na vida dele. Além de tudo, né? Ele conta assim, até engraçado. Mas eles têm esse apego cego, né? A ser presbiteriano. Então, vocês imaginam o tamanho do escândalo que foi na família quando eu, Stanley e o Joás saímos da igreja presbiteriana. E, assim, uma outra coisa que deve ser considerada. Quando saímos da presbiteriana, começamos a aprender coisas novas.
e coisas que respondiam às nossas perguntas, com uma pessoa, com outra. E, na verdade, nós fomos sentindo paz com tudo aquilo de novo que a gente cria, sem conhecer que existia o arminianismo. Amém. Nós não fomos assim, saindo da presbiteriana, ó, estou te apresentando o arminianismo. Nunca aconteceu isso. Depois de, olha, eu vou ser sincero, esse estudo sobre arminianismo e calvinismo, o Joás deu ele lá onde a igreja era o Goiano. Antes disso, nós funcionamos muito tempo lá na igreja onde era o Boa Nova. Esse tempo todo eu nunca nem tinha ouvido falar sobre arminianismo. Quando o Joás veio com aquele negócio sobre arminiano, eu falei, moço, nunca ouvi falar que eu não sou estranho, não. Aí explicou tudo, que era a nossa linha, a forma como nós criamos. Então, graças a Deus, não fomos influenciados nem por um arminianista que chegou e disse. Na verdade, nós fomos encontrando respostas na Bíblia e, de fato, aqui, o pensamento que foi formado através da Bíblia se encaixou na visão do arminianismo. Amém. Então, foi assim a nossa história. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Eu mesmo, sem saber de nenhumas, eu já achava que não adiantava em nada para a igreja e fazer tudo errado. Né? É. Vamos ler Efésios capítulo 1, que é o outro texto que dá fundamento para Efésios capítulo 1. Então, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, irmãos, atento, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Em amor nos predestinou para ele. Amém. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, irmãos, até aí basta, mas o versículo 4 e o 5 é fundamental para o calvinista. O 4 diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Irmãos, fato. Ok? Não cabe interpretação. Deus escolheu o Emerson. Amém. Antes que o mundo fosse formado. É o que a Bíblia diz, acabou. Aqui não tem interpretação. Escolheu o Emerson para ser santo e irrepreensível perante ele. Em amor, predestinou o Emerson para ele, para adotá-lo como filho, por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade que havia na sua vontade. Amém. Então, aqui, irmãos, nós entendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, somos escolhidos? Sim, somos escolhidos. Somos predestinados? Sim, somos predestinados. Mas nós juntamos a esse texto deixa eu achar aqui, Romanos 8, 29, escrito pelo mesmo apóstolo Paulo. Romanos 8, 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles que lá atrás ele conheceu, então vamos entender o processo de Deus na nossa predestinação? Vamos entender?
Amém. Qual foi o primeiro passo de Deus na nossa predestinação, na nossa eleição? Nos conhecer. Deus nos conheceu também antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Aí, ó, dá para ter comunhão com o calvinista, é só sentar com ele e explicar isso aqui, né? Aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, também os predestinou. Segundo passo, Deus conheceu o Emerson, conheceu o coração dele, predestinou ele para serem conformes à imagem do seu filho, Amém. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romanos 9, dizendo que Deus faz vaso para honra e vaso para desonra, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Efésios e disse que Deus nos elegeu e nos predestinou, é o mesmo apóstolo Paulo que diz que ele, diante de tudo, nos conheceu, para depois nos predestinar. Esse, irmãos, é o nosso fundamento. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, está aberto. Enquanto isso, abrimos o Salmo 139. Salmo 139. Se eu não Salmo me lembro, Gálatas 4, fala que nós colheremos no tempo certo se não desanimarmos. Então, se nós plantarmos e não regarmos, e não, aliás, e não adubar, nós não vamos colher nada. Ou vai colher o que não presta no final da colheita. Sim. Agora você... Vamos ler o Salmo 139? Só um minutinho, irmãos, que eu estava pesquisando um outro texto aqui. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Foi Davi que escreveu esse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Irmão, olha a interação que Deus tem com você. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não são tão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Você percebe, irmãos, nisso aqui, que Deus está muito fora do limite humano, das coisas humanas, daquilo que é humano. As trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista diz isso.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se eu tomo as asas da alvorada, lá também o Senhor estará. Irmãos, não podemos olhar a Deus como sendo ele um homem. Amém. Deus é Deus. Não podemos olhar a Deus entendendo que a cláusula tempo é tão significativa para Deus, porque não é. É por isso que Jesus dizia, volto logo. O tempo para Deus não é o nosso tempo. Agora nós vamos ler isso aqui. O tempo para Deus não é o nosso tempo. O espaço para Deus não é o nosso espaço. Nós estamos limitados a tempo, espaço e a lugar. Deus não. Amém. Deus é eterno, não é porque ele não tem fim apenas, é porque ele não houve começo também. Então, Deus não está colocado na linha do tempo como nós estamos. Você precisa entender isso para você compreender mais profundamente as coisas de Deus. E o texto segue dizendo, versículo 13, pois tu me formaste, olha isso aqui, no interior me teceste, no seio da minha mãe, né, no colo da minha mãe, no útero, irmãos. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha aqui, irmãos. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma. Você não existia, você não tinha forma, e Deus já enxergava você. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Irmãos, Deus fez você quando você nem existia no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você, conhecia quem era você, conhecia o seu coração. Os que de antemão conheceu, de antemão os predestinou a serem filhos de Deus. Amém? Amém. Agora abre mais um texto. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 8. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Marque esse texto na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Há, todavia, uma coisa, amados. Pedro orientando o seu povo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, eu vou dizer para vocês a mesma coisa, irmãos, da Escola de Líderes. Há uma coisa que vocês não devem esquecer. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, Pedro está dizendo que Deus não está no nosso tempo. Amém. Então, quando você olha e a solução vem, você às vezes fala assim, ai, Deus mandou na hora certa. Irmãos, Deus não está no tempo. Deus talvez viu você em aflição, em fé tão grande, que respondeu sua oração. Para você veio na hora certa, mas Deus já tinha feito isso por você antes que você existisse. Nossa. Né?
Deus já havia feito isso por você. Deus já amava você antes que você existisse. Talvez você está orando por uma coisa e não aconteceu ainda, e você que entende um ano, entende mil anos e um dia, 1000 dias, você que está nesse tempo, fala assim, está demorando, não vai dar tempo, vai passar da hora. Deus está falando assim, hora? O que é isso? Hora? Que hora? Não estou olhando para isso, eu estou olhando para o seu coração. Seu coração não está pronto para receber ainda. Irmãos, eu creio nisso. Eu dou a minha vida por isso. Deus está olhando para o seu coração e falando assim, você não está pronto para receber. Eu já ouvi sua oração, mas o critério para mim não é dia 14 de março. O critério para mim é o seu coração. Eu vou responder sua oração, mas o critério é o coração. Então você pode descansar, irmãos. Na hora certa vai chegar. Amém. A hora certa é a de Deus, não é o tempo. Ou você quer transformar Deus num homem? Somente Jesus foi assim. Mas Deus está fora do tempo. E ele está se relacionando com você no tempo dele. Por isso, irmãos, que eu abomino linhas evangélicas que trazem Deus para a realidade humana e começam a tratar Deus como se trata um homem. Talvez até um homem santo, mas, irmãos, Deus não é homem. Deus não lida como o homem lida. Deus é Deus, muito acima de tudo, muito além de tudo. Eu compartilhei no monte aqui, né? Eu compartilhei no monte aqui que é engraçado aqui no condomínio nosso aqui, na época da seca falta água, né? Todo mundo começa a brigar por causa da água. É uma brigaiada, irmãos. Ah, porque tá seca aqui. Ah, se o fulano desligar a torneira, não enche minha caixa. Ah, porque não sei o que tem. Irmãos, aquela peleja para regar um pedacinho de terra. Que miserável que nós somos. Porque quando vem a chuva, irmãos, inunda tudo, é lama para tudo quanto é lado. Aí os vizinhos começam a brigar porque o enxurro do outro está caindo no quintal do outro. E você tem que tirar essa água daqui, porque aqui tem muita areia, está cavando buraco. Irmãos, que miseráveis que nós somos. Que miseráveis que nós somos, irmãos. Porque se eu precisar de uma água para tomar banho, eu tenho que pegar um balde, encher, carregar, talvez é assim, né? Se eu não tenho uma caixa d'água. Irmãos, quando chove, inunda tudo. Isso é Deus. E quando você pega um avião e começa a subir, você vai descobrir que sua casa é invisível. E Deus está coordenando tudo. Você sobe, você não enxerga nada. Irmãos, quando você está num voo, uma vez eu estava num voo internacional e eu passei sobre uma cidade. Quando a gente vai para os Estados Unidos, você passa em cima de El Salvador, e eu passei e vi a capital de El Salvador, porque tinha um GPS no avião. Irmãos, era um pontinho de luz desse tamanho. Eu falei, mas não é possível que aquele é tão pequeno. 12 milhões de habitantes, ali naquele pontinho de luz, tinha 12 milhões de pessoas vivendo, dando descarga, lavando a mão, cozinhando feijão. Irmãos, como nós somos miseráveis. Miseráveis, pequenos. Às vezes dá um calor danado aqui na chácara, né, que eu falei disso. Irmão, não é um calor que você vai para o ventilador, vai para a sombra da árvore e liga o ar-condicionado, e o ar-condicionado não dá conta, porque ele não dá conta de gelar, né? Aí você fica ligando para o Mazinho, vem olhar meu ar, mas me ajuda aqui, cara, nós estamos dormindo, tem mosquito também, muriçoca, ajuda a gente. Irmãos, aí vem o frio, congela tudo. Mas não é só dentro do quarto que congela o lago, congela a colher, o prato cheio d'água que ficou de fora. Você olha, estava branco de gelo, imagina. Nossa Mineiro se tornou como uma geladeira, irmãos. A sua geladeira, que o motor tem que ficar funcionando e rodando gás para gelar. Mineiro se tornou como uma geladeira, estava 2 graus, 3 graus. Deus faz isso. Então você olha o tamanho da força do homem e o tamanho do poder de Deus, como miseráveis nós somos, como insignificantes.
Irmãos, Deus nos ama demais por cuidar de nós, embora isso. Por suportar, às vezes, sua rebeldia. Por suportar, às vezes, a sua falta de fé. Por suportar a sua preguiça de ir numa reunião de oração. Irmãos, Deus é gigante demais. Deus é grande demais. Porque, às vezes, a gente vai cantar um cântico que você não levanta da cadeira. Os anjos estão todos de pé, adorando ao Senhor. Os anciãos estão curvados, adorando ao Senhor. Você está cansado porque jogou bola o domingo inteiro, não fica em pé. Opa, eu jogo bola, tô cansado assim não. Entende quão grande é Deus e quão miserável é o homem? Né? Aí a gente fala lá na igreja, às vezes, né? Vamos adorar, animado, né? Esse dia o Espírito Santo pegou nós lá, graças a Deus, tomara que pegue bastante. Né? Mas a pessoa não tem disposição para dançar, para se mexer diante de Deus, para celebrar. A Bíblia fala, tornai célebre a presença de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, Salmo 100. Célebre, aquele momento ali, nós que temos que tornar ele célebre. Não o Espírito Santo invadir a igreja e tomar todo mundo, não. É a igreja tomar a consciência que nós temos que fazer daquele momento algo célebre, algo importante, né? Aí fica lá o bonitão sentado com a cara emburrada, não cantou o cântico que eu queria, né? Não cantou o cântico que eu queria. Esse cântico aí não tem unção. Por que o pastor não lembra daquele outro cântico? Irmãos, quão miseráveis nós somos. Quão miseráveis nós somos. Nós vivemos num mundo onde a temperatura varia nos lugares mais frios, menos 70 graus, nos lugares mais quentes, talvez 60 graus num deserto, né? 70 graus, talvez até isso. Mas você, irmãos, você suporta, talvez ali de 22, 25, até 38, 40. Porque se passar disso para mais ou para menos, você começa a passar mal. E se você não tiver algum recurso, você morre. Quão miserável você é! E as temperaturas no mundo são assim. Só que você sabe que temperatura lá em Saturno é menos 36 mil graus de frio. Você sabe que temperatura na superfície do Sol é 5.000 graus Celsius acima do não sei o quê. Irmãos, quão miseráveis nós somos. Que se a Terra se desviar um pouquinho do seu curso e ficar um pouquinho distante do Sol, todos nós morremos. Quão miseráveis nós somos. Que o Sol é uma estrela gasosa que tem um fogo que se queima e nos aquece aqui, e esse fogo não acaba. E esse fogo não acaba. Imagina você quando você acende uma fogueira e aqui você tem que ficar pondo pau ali para conservar e aquele calor você tem a distância certa para ficar. Irmãos, o sol se consome e não se acaba. Aquele fogo não se acaba. Aquele fogo não se acaba. Aí você diz assim, meu Deus, que poder. Deus é o sol. Não, irmãos, Deus não é o sol. Deus fez o sol. Amém. Mais poderoso um pouquinho, né? Mais poderoso um pouquinho. E Deus foi lá e na hora de fazer o sol, colocou ali toda a energia, hidrogênio, né, Gabriel? Gabriel deve saber a fórmula que queima lá, que passou no vestibular. Então Deus colocou ali o hidrogênio e colocou ele para se queimar e aquilo não acaba. Aquela estrela que todos falam que não é ainda da máxima grandeza, é de média para pequena grandeza. Sim, o sol, irmãos, aquele que está se queimando ainda é pequeno. Aí você olha as Três Marias lá no céu, vocês já viram as Três Marias no céu? Diz que cada uma delas dá 20 sóis. São sóis também. Mas cada uma delas dá 20 sóis no tamanho, na energia que está queimando. Aí você olha e fala assim, que miserável que eu sou. Que miserável que nós somos. Quão pequenos nós somos. A questão é que Três Marias está
tão distante daqui que ela não consegue iluminar a Terra durante o dia, porque o Sol está mais perto. E você vê uma foto de um telescópio, né? Eu vi uma foto expandida do novo telescópio James Webb, que ele mostrou um pontinho desse tamanhozinho, assim, olha, e aqui está o nosso sistema solar. Aqui estão as outras galáxias, né? E você vê tudo aquilo criado. E Deus está ali? Não, irmãos. Deus fez aquilo com as suas mãos. É o Deus que nós adoramos. É o Deus que às vezes você está com preguiça e fica em casa, porque você, hoje eu estou desanimado para adorar. É o Deus que quando os 24 anciões estão diante dele se curvam. É o Deus que os querubins, os serafins, os seres viventes estão ali 24 horas por dia, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E nós, na nossa miserabilidade, dizendo assim: eu não gosto daquela igreja porque o pastor grita. Eu não gosto desse louvor porque canta demais. Demora a acabar. Demora a acabar. Nossa, o pastor perdeu o fio da meada hoje, ó. Não deve estar orando direito, não. Irmãos, quão miseráveis nós somos. E esse mesmo Deus é o Deus que tem misericórdia, que nos ama, que nos espera, que nos reabastece, que renova nossas forças, que embora nós virarmos as costas para Ele, Ele nos recebe de volta. É o Deus que não leva em consideração o tempo da sua ignorância, que você foi um ignorante. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Amém. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Não preparei todo esse discurso, irmãos. Obviamente, não escrevi, não. Mas, de fato, nós não temos... Essa história de calvinismo e arminianismo, sabe, às vezes é tão irrelevante. É importante conhecermos, mas às vezes é tão irrelevante diante do que é Deus, diante da grandeza dele. Sabe quem está brigando por causa disso? Está olhando para a direção errada. Ainda bem que está caminhando para a salvação, mas está olhando para a direção errada. Tem coisa muito maior, mais importante acontecendo. Mas é bom que saibamos também. Glória a Deus pelo nosso estudo. Gideone, você tinha levantado a mão e eu acho que eu demorei aí. Talvez você desistiu? Não, só para lembrar, né, que nós vamos andar de carruagem de fogo e nós vamos ter um corpinho melhor que esse daqui, né? Que esse aqui já tá quase indo pro pau. Ai, Gideone, eu lembro demais. Eu lembro demais de você falar isso, né? Essa fala sua me deu esperança. Uma vez nós estávamos na oração das outras, você falou: Rodrigo, já pensou que lá no céu nós vamos falar assim, acordar e falar: o que nós vamos fazer hoje? Aí você vai falar assim: não, eu quero uma carruagem de fogo que me leva lá naquela estrela, lá. Eu quero ver o que tem naquela estrela. Vamos embora! Você vai lá visitar as Três Marias. Vamos lá ver a Três Marias. Por que elas não... Por que ela está tão longe assim? Vamos trazer elas para perto. Irmãos, nós temos uma tendência de olhar Deus como homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Amém. Quão insondáveis e justos são os caminhos de Deus. Irmãos, esse Deus, quão justos são os caminhos de Deus. E às vezes nós estamos discutindo justiça de Deus. Às vezes estamos discutindo por que Deus está demorando. Às vezes estamos discutindo por que Deus não nos ouve. Irmãos, eu fui pego, né, nesse discurso aqui, apenas um vislumbre daquilo que é Deus e daquilo que nós somos, né? Esses dias eu vi uma foto também de um... Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito na ciência, acredito em muita coisa. Então, esse dia eu vi uma foto de uma sonda que foi lá nos anéis de Saturno, rodear os anéis de Saturno.
E foi interessante que, enquanto ele estava rodeando, ela bateu uma foto voltando. Aí o cientista postou e falou assim, tá vendo aquele pontinho azul lá no fundo? É a Terra. Um pontinho desse tamanhozinho. Aí você pega um avião, sobe, aí você não vê nem sua cidade. Ah, eu lembro outra vez, um dia eu passando por cima de Uberlândia, indo de Goiânia para São Paulo, você passa na vertical de Uberlândia. Irmãos, Uberlândia era um pico desse tamanhozinho. Uberlândia. Uberlândia é grande. Sabe, irmãos, nós somos pequenos demais. Nós somos pequenos demais. Nós temos que aprender a olhar ao Senhor, nosso Deus, como um Deus grande, detentor de toda a força e de todo o poder, de todo o fogo do universo. Amém. É Deus quem dá poder para aquele sol se queimar, para as Três Marias e todas as outras estrelas que estão no céu, que você olhar para elas, todo o poder vem de Deus. Você sabia que muitas estrelas, muitos planetas são feitos de diamante? Diamante? Você sabia que o Elon Musk descobriu aí um planeta que é todo de ouro, ouro puro? O Elon Musk é dono da Starship, que é uma das... Eu visitei essa fábrica de foguetes, indústria de foguetes, a SpaceX, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ele descobriu que esse planeta é todo de ouro e que ele está querendo ir lá, mandar um foguete lá para trazer ouro. Porque o ouro é muito valioso. Irmãos, nós não estamos falando de uma pepita de ouro, nós estamos falando de 100 quilos de ouro. Nós não estamos falando de 20 mil toneladas de ouro, nós estamos falando de um planeta de ouro. Nós estamos falando de planetas de diamante. Eu pergunto para você, riquezas, ouro, diamante, tem valor para Deus, irmãos? Nenhum! Seu dinheiro tem valor para Deus, irmãos? Nenhum! Seu dízimo tem valor para Deus? Nenhum! Deus trabalha o dízimo por causa do seu coração. Não é porque a igreja precisa de dinheiro. A igreja nunca faltou dinheiro. Nunca faltou. Amém. Nós vamos construir um templo, é porque Deus deu uma palavra, não é porque nós estamos precisando, não. Não estamos precisando, não. Não vai passar, isso tudo vai passar. Não vai ficar pedra sobre pedra, como diz Jesus, né? Vai tudo passar. Deus tem um planeta de ouro, viu, Gideone? Nós vamos visitar. Deus tem um planeta de diamante que a gente vai visitar. Então, vamos olhar para Deus como Deus é. Vamos enxergar o Senhor como o Senhor é. Amém. Não vamos trazer o Senhor e colocar dentro de uma caixinha, não. Não vamos colocar limite para Deus. Não vamos olhar para Deus como a gente olha para um homem, para o seu semelhante. Você foi criado à semelhança de Deus, mas Deus não é como você, não. Você tem a imagem de Deus porque Deus se parece com você. Deus tem os olhos, Deus tem a cabeça, né? a mente, o corpo, mas Deus fez todas as coisas, fez o universo, fez tudo. E eu pergunto para você mais uma vez, o que seria uma enfermidade diante de Deus? Nada, irmãos. Nada. Apenas algo que possa alcançar o seu coração. O que seria um aperto financeiro diante de Deus? Nada, irmãos, nada. Apenas algo que possa alcançar o seu coração. Amém. O que seria uma dificuldade diante de Deus? Nada, irmãos, nada. Apenas algo que possa tocar seu coração. Tudo isso é apenas instrumentos que Deus permite que nos rodeiem para que o nosso coração seja formatado ao máximo possível para quando você for se encontrar com Deus, alguma coisa tenha sido feita no seu coração. Amém. Amém? Amém. A Elisama colocou mais abaixo, no versículo 35, tem uma forte afirmação para os calvinistas, né? No 33 ela colocou, acho que ela estava falando do Salmo
139, né? Tradução 139. Não, 139 não tem 33, não. Romanos. Romanos, sim. Nós lemos Romanos, né? O 9:30. Então, é o Romanos. Deixa eu achar aqui. Romanos 9:33, o último versículo. Como está escrito, eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquela que nela crê não será confundida. É uma afirmação para os calvinistas, mas também tem a ver com tudo que nós cremos, né? Uma pedra de tropeço. É porque eles podem crer que Jesus pode até desviar, né? Quem não crer nele, né? Tem a ver com todo o texto que nós lemos, de fato. Zé Antônio colocou: Deus nos escolheu antes da criação do mundo, porém nós escolhemos andar errante, fazendo coisas horrendas, e depois escolhemos voltar para ele e somos aceitos, com vários defeitos, para sermos refeitos. Amém. Glória a Deus. Isso é amor verdadeiro. Amém, Zé Antônio? Muito bonito que você escreveu. De Deus mesmo. Glória a Deus por isso. Irmãos, alguma dúvida, alguma colocação? Vocês querem ainda sobre calvinismo? Estamos encerrando por aqui esse assunto. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? Acho que foi muito bem sanado as dúvidas, eu acredito, pelo menos para mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também, Zé Antônio, vou ser sincero, assim, de fato, foi bom estudar, me esclareceu muita coisa. Eu já algumas coisas a gente já conversava antes, mas, de fato, quando você pega e lê a Bíblia, é muito bom. O Espírito Santo, nós não podemos abrir mão da leitura da Bíblia, irmãos. Né? Semana passada, na verdade, atrasada, a última aula parece que ficou concluído, né? Terminamos o ponto, mas nós não tínhamos lido. Eu escolhi ler, porque a leitura da Bíblia é algo fantástico, é algo poderoso. O Espírito, nós precisamos ler a Bíblia. Mas é um texto que eu já conheço. Volta lá e lê de novo, você vai ver o que vai acontecer. Né? Então, esse texto eu sei de cor. Volta lá e lê. Lê lá. Você vai ver uma vírgula lá que você não tinha visto e aquilo muda tudo. Incrementa. Né? Verdade. Evânia? Sobre o que me ficou muito claro hoje foi o Romanos 8, que falou assim, que primeiro ele nos conheceu para depois predestinar. Olha Nossa, aí. isso para mim foi incrível. Isso aí para mim acho que fechou. Amém. Né? Amém. Glória a Deus, Evânia. Esse texto é irrefutável. Uhum. Irrefutável. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, antes de sermos criados, como o Salmo 139, né? Antes da fundação do mundo, ele nos conheceu. Então, de fato, nós entendemos que fomos predestinados porque Deus já conhecia o nosso coração. É nisso que nós cremos. Os que de antemão conheceu, os predestinou. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Você posso falar uma coisa? Pode falar, João. Quando eu escrevi aí, essa mensagem que eu escrevi, ela é para mim também, você entendeu? Principalmente para mim, porque quando eu falei que mas isso aconteceu comigo, você pratica coisas que depois que você volta para Jesus, você fica com vergonha. Para assim, Deus vai lá, me conhece desde o início, eu escolho não ir para o caminho dele desde o início, né? Mas ele também tem tudo, ele tem o tempo dele, né? Então ele tem tudo, ele fica aguardando a gente arrepender e tomar a direção certa e ser um novo homem, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é isso mesmo, Zé. Eu achei interessante o que você escreveu, porque, de fato, nós temos que, diante de tudo que a gente estudou hoje, nós temos que refletir, né? Irmãos, nós precisamos ser mais santos, nós precisamos ser mais apegados a Deus.
Com Deus é muito grande, irmãos. Deus vai muito, muito além, né? Nós não podemos cercear a atuação e o poder de Deus. Eu preciso ter consciência da grandeza de que Deus é e me submeter a Ele, né? Tem um outro texto que a Tamiris gosta desse texto e ela tinha colocado na outra aula, que em Apocalipse fala que Cristo foi crucificado. Cristo já estava crucificado antes da fundação do mundo. Mas como assim? Cristo já estava crucificado antes da fundação do mundo. Ela leu esse texto aqui de Apocalipse. Irmãos, Deus não está no nosso tempo. Aí eu pergunto para você, Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Deus sabia? E aí? Sabia ou não? Sim. Sabia. Sabia. E mesmo assim, Deus os criou com amor, em perfeição. Deus colocou a árvore lá no jardim. Sabia que eles iam comer? Sabia. Mas já havia um plano para a salvação. Deus já sabia que Jesus viria. Deus foi lá, matou o cordeiro, pegou as vestes, vestiu eles estavam nus, né? Já simbolizava ali um sacrifício, né? Então, assim, lá no Éden, quando Deus falou assim, ó, e quanto à serpente, maldita serás, rastejarás para sempre, do pó do teu ventre comerás, né? Deus castigando ali a serpente, disse assim, porém inimizade entre tu e o homem. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso foi cumprido lá em Jesus na cruz, quando ele esmagou a cabeça da serpente. Amém. Então você vê que lá no Éden, Deus já tinha a solução para o pecado. Era Jesus. Então, irmão, tudo planejado. Amém. Está tudo planejado. Está tudo nas mãos de Deus. Confia nele, segue o seu caminho. Confia nele e vai dar tudo certo. Descansa. Amém. Vai dar tudo certo. Ai, Deus. Amém? Amém. Amém. Amém, irmão. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração, estamos bem por hoje. Falta 5 minutos. Hein, Rodrigo? Oi. 1 Coríntios capítulo 10 fala assim, Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do ponto que não possam suportar. Mas Amém. quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, ele mesmo dá a saída. Ele mesmo dá a saída, tá vendo? Né? Por quê? Porque já sabe qual que é a saída. Já sabe. Amém. Deus fere e Deus cura a ferida, né? Amém. Glória. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, vou pedir nossa irmã Evânia que nos dirija a Deus em oração para a gente encerrar. Amém. 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 Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelos teus ensinamentos. Somos totalmente dependentes do Senhor, Deus. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos criaste já com um plano de salvação desde o princípio. Amém. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor esclareceu as nossas dúvidas e está sempre, ó Deus, à nossa disposição, ó Deus, quando nós clamarmos de todo o coração. Louvado seja o teu nome, Deus, nós te amamos, nós te adoramos, porque o Senhor é único, é o único Deus justo que nos perdoa, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Amém. Amém. Estamos aí